Olá, boa noite. Vamos hoje fazer uma live com a doutora Leonor e a doutora Maiele, alergista do Centro Médico da Criança e Diagnóstico por Imagem. E vamos tirar as dúvidas hoje, porque muitas pessoas às vezes temem a vacina. Nós estamos vivendo hoje um momento que tantas pessoas precisando tomar a vacina da gripe, seguindo o calendário, e vemos que muitas pessoas não estão tomando a segunda vacina do Covid. Então, é importante que o nosso calendário vacinal esteja em dia. Boa noite, doutora Maiele. Olá, boa noite, Kátia. Ela é a nossa convidada e também é profissional que trabalha com alergia e imunologia do Centro Médico da Criança e Diagnóstico por Imagem. O que nós vemos hoje, Maiele, né, a doutora Leonor já vai entrar, muitas pessoas, até mesmo no caso da vacina do Covid, muitas pessoas que tiveram algum efeito colateral com a vacina, apresentando um medo. A gente vê que a segunda dose está tendo uma aderência muito abaixo do que era esperado, porque, na verdade, pelo momento que nós estamos passando, né, Maiele, nós esperávamos que houvesse 100% de adesão nessa segunda dose. Com certeza. Né? Então, assim, eu já tive a oportunidade, né, de estar conversando com algumas pessoas que, com uma determinada vacina, teve uma reação. E tentei falar com essa pessoa que a segurança que ela vai ter tomando a vacina nem se compara dela pegar a doença. Com certeza. Né? Então, assim, hoje a nossa intenção aqui é falar sobre isso, né? Da importância da vacinação. De acordo com uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunização, 90% dos brasileiros, Maiele, eles aprovam o uso da vacina. Né? Eles aprovam que a vacina é importante. É verdade. Agora, assim, o que você me fala assim, que poderia estar justificando, não só em relação a essa segunda dose do Covid, mas até mesmo a esse um ano que nós tivemos aí de pandemia, essa baixa adesão? Você vê, por exemplo, né, a vacina da gripe. A vacina da gripe, principalmente para nós que somos pediatras, nós sabemos a importância. Boa noite, Leonor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estou falando aqui com a Maiele que hoje nós vamos falar sobre vacina, o medo que algumas pessoas têm, o temor em algumas vacinas. E eu estou falando com a Maiele que nós tivemos um ano e meio já de pandemia, e o ano passado nós tivemos uma baixa adesão à vacina da gripe. E nós que trabalhamos com pediatria sabemos que o indivíduo pegar uma influenza, pegar a gripe, né, principalmente a criança, ela tem muito mais risco de evoluir com gravidade do que o Covid. Então, o medo, o ficar em casa, que nós tivemos durante esse um ano e meio, trouxe muito, eu acredito, essa baixa adesão. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, e hoje a gente vai tentar falar sobre todas as vacinas, o que cada uma traz o seu benefício. E realmente, existe motivo, meninas, para ter temor em relação às vacinas? Vamos falar sobre isso, né? Esperamos chegar a uma conclusão no final da live. Eu gostaria, eu falei assim que quando a gente anunciou esse tema, eu já queria mandar a resposta. Então, vacina, devemos temê-la? Não! Bem grande, né? Não, de jeito nenhum, gente, não temer vacina jamais. A história está aí para nos mostrar, né, o quanto é importante a vacina, como é importante, desde que ela surgiu lá com o Eduardo Genes, o inglês que fez, né, começou os primórdios da vacina contra a varíola, né? E a varíola foi erradicada do planeta, gente. Então, a importância de uma vacina. Essa doença, a varíola, matou mais do que guerra. Se juntar várias guerras aí, não deu o que a varíola matou. Então, é sim muito importante.
e nós estamos num momento assim muito crítico, que a gente quer muito uma vacina, e a gente esquece das vacinas básicas que tem lá na unidade de saúde, nos consultórios particulares, e que são vacinas de doença. Imagine você ter uma doença imunoprevenível, uma doença que você não precisava ter. Por exemplo, a gripe, por exemplo, uma coqueluche. Coqueluche em bebê mata, gente, é coisa séria. Difteria. Nunca ninguém ouviu falar de difteria. Eu mesma já estamos há alguns anos na profissão, né, Kátia? Poucos anos. E eu acho que eu vi difteria uma vez na vida. A Maélia acho que nunca viu, né, Maélia? Nunca vi. Pois é, gente, imagina uma doença dessa voltar. E a poliomielite, que até os anos 70, nós estamos falando de pouco tempo, gente, anos 70 não faz muito tempo, não. Anos 70, se você andava nas ruas, você via crianças andando de muleta, andando com aquelas órteses, por causa da poliomielite. A poliomielite, desde 2019 e 2020, nós estamos com um grande risco dessa doença terrível voltar. Por quê? Porque as mães não estão levando os filhos para vacinar. Então, a gente precisa tomar muito esse cuidado, né? Aí, Maélia, eu gostaria que você começasse, então, vamos falar um pouquinho. Primeiro, falar. assim, sobre que existe até um trabalho que a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, fez, que 90% dos brasileiros acreditam nas vacinas. Mas o que acontece que não vão, né, para tomar a vacina? Esquece, pensa na vacina do Covid, mistério é esse, mas não né? vão. Todo mundo ama vacina e ninguém vai vacinar. Bom, primeiramente, boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez para discutir esse tema. Quanto mais informação de qualidade as pessoas tiverem, menos medo elas terão, né? Então, agradeço muito essa oportunidade. Eu gosto de falar sobre vacina. Eu sempre brinco que vacina é o suprassumo da ciência, né? A vacina mudou a humanidade, né? Para mim, está entre as 3 maiores invenções da medicina, junto com antibiótico, junto com anestesia. Essa é meu top pessoal, tá? Minha lista pessoal, mas a vacina está, com certeza, com uma das grandes invenções. E como você bem falou, Leonor, o brasileiro gosta de vacina, né? O que acontece? Que as pessoas aprovam as vacinas, mas elas não vão se vacinar. A gente pode até citar as fake news como uma das razões, mas elas não são a principal razão, né? Claro que elas atrapalham, mas elas não são a principal razão. Você citou a poliomielite, né? A gente não tem muita fake news a respeito da vacina da polio, e mesmo assim a cobertura vacinal é baixa. Então, por quê? Porque as pessoas não estão se vacinando. A primeira razão que eu vou pontuar é o próprio sucesso do Programa Nacional de Imunização. Parece um paradoxo, né? Mas é verdade. O PNI do Brasil, né, Programa Nacional de Imunização, ele funcionou e funciona muito bem. Então, muitas doenças, elas foram praticamente erradicadas ou a circulação delas diminuiu muito. Como você muito bem citou, se você nasceu da década de 80 para cá, provavelmente você não viu nenhum caso de sarampo, não viu nenhum caso de poliomielite, e acontece que as pessoas vão perdendo o medo. Elas perdem aquela sensação de perigo iminente e elas acabam achando que essas doenças ou não existem, não são importantes e não são graves. Então, mais uma vez, o nosso papel é tão importante de reforçar que essas doenças existem e elas vão voltar se a gente não se vacinar. O segundo ponto que eu ressalto é o famoso jeitinho brasileiro, né? O que acontece? Brasileiro, eu vou citar uma frase da doutora Isabela Balalai, que é a vice-presidente da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunização. Ela fala, brasileiro gosta de vacina que está faltando, né? Então, é o que você falou. Cadê a vacina para Covid? Criança pode tomar? Nossa, ainda não chegou na minha idade. Será que a minha comorbidade entra como grupo prioritário? Mas a vacina para influenza, por exemplo, que está disponível nos postos de saúde, nas clínicas privadas, ninguém vai tomar a vacina de influenza. Pois então, se houver, por exemplo, um surto de febre amarela amanhã, as pessoas estarão nos postos, nas clínicas para se vacinar. A cobertura para a febre amarela está muito baixa, tá? De 2008 a 2019, a SBIM divulgou um dado alarmante, que 40% só da população é vacinada. Então, estima-se mais ou menos que 118 milhões de brasileiros estejam sem a vacina. Se tiver um surto, todo mundo vai para a fila, não vai ter vacina para todo mundo.
Vacina é rotina, vacina não é emergência. O brasileiro precisa entender isso. Se houver um surto, você precisa estar com o seu cartão já atualizado. Não é para atualizar no momento da necessidade. Então, vacina é rotina, certo? A gente viveu isso recentemente em relação à febre amarela, né? Se a gente for ver, 2018, 2019, foi um boom da febre amarela, muitas pessoas morreram de febre amarela, e é um absurdo a gente falar de morte de uma doença que tem vacina. Imunoprevenível, com aí certeza. foi uma corrida para os postos, todo mundo queria tomar vacina de febre amarela, a ponto do país ter que fazer meia dose, para que pudesse vacinar o maior número de pessoas, né? Exatamente. E aí, Kátia, eu vou jogar a bola para você agora. Eu acho que você fala super bem sobre a vacina da gripe. Por que é tão importante a gente tomar a vacina da gripe, principalmente agora, nesse momento? Nós estamos no mês de junho, né? Começando o friozinho. E aí estamos no meio dessa pandemia maluca aí, que está deixando todo mundo com muito medo. A nossa cidade está no terror, está aí voltando algumas restrições. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da importância da vacina da gripe. Exatamente. Eu concordo muito com o que a Maiele falou. Você lembra, Léo, quando teve aquele boom da influenza, as filas aqui em frente ao consultório? Como foi difícil aquilo? Foi. Né? E hoje a gente vê que a vacina está aí disponível num momento tão importante como aquele. Hoje, se o paciente chega numa UPA com quadro respiratório, que a gente chama de síndrome respiratória aguda, com aquela falta de ar, passando mal, se a gente pergunta para o pai, para o responsável, ou se, no caso do adulto, do idoso, tomou vacina da gripe, quantos dias faz que tomou? Isso já é um diagnóstico diferencial para você até determinar o tratamento que você vai fazer naquele paciente. Poxa vida, porque às vezes não é toda hora que você tem uma tomografia, não é todo momento que você tem todo o recurso na mão. Então, você Os saber sintomas que o paciente... são parecidos, né, Kátia? São parecidos. Você saber que o paciente está protegido, tá? Já traz muita segurança para o profissional. Outra coisa também, que nem eu falei no início, a criança, ela corre um risco maior com influenza do que com o Covid. Agora, o que pode ser uma comorbidade importante, um gatilho para uma criança piorar? Ela ter, junto com isso, o Covid e o influenza. Nós estamos na época do influenza. E quando eu falo criança, gente, não é só aquela criança de 1 a 5 anos. Né? Tem aquela criança de 8, de 9, de 10. Né? Ela também precisa ser vacinada. O idoso, outra coisa, o indivíduo, o adulto, ele tem um bebê em casa. Hoje eu atendi um bebezinho de 2 meses com Covid. Certo? O bebê está bem. Mas se de repente essa mãe, por exemplo, ela não é vacinada, tá? E se ela pega uma influenza e leva para esse bebê? Pois é, que ela não horror, tomou né? vacina. Ela não tomou vacina da gripe. E esse bebê, ele não tem idade para tomar. Esse bebê tem 2 meses. E se esse bebê pega uma influenza? Como é que fica? E a vacina está disponível, tá? Como a gente já falou, o nosso PNI é ótimo. A vacina que nós temos no posto, falta, né, um componente que existe na rede particular, mas ela é de ótima qualidade. A vacina que nós temos na rede. E o paciente também, e a gente fala em relação, vamos falar em relação ao custo-saúde. O custo da vacina da gripe, para aquele paciente que não é contemplado, não é um custo que reflete no paciente ter uma influenza ou passar uma influenza para um bebê de 2 meses, que é um grupo de risco. Então, esse bebezinho meu com Covid, e se ele pegar uma influenza? Que eu sei que ele vai evoluir de uma forma mais grave. Gravíssimo, ele é super de risco, né, nessa idade. Como é que fica isso? Né? Como a gente fala, né, Maiele, você vai citar depois também, as outras vacinas da gestante, inclusive o influenza, como é importante ela estar vacinada, ou da coqueluche, exatamente, ou os adultos da casa estarem vacinados para não passar para esse bebê que ele não conseguiu completar o seu calendário vacinal. Inclusive, não está ainda na faixa etária. Então, quanto que isso Kátia, compromete? Não é verdade, Maiele? Isso que você está falando é extremamente importante.
Porque a decisão de tomar uma vacina, ela não precisa ser só individual. A gente tem que pensar de forma coletiva. Né? Então, muitas pessoas aí, elas se negam a se vacinar. A escolha é minha, eu que quero. Mas essas pessoas precisam ter consciência de que isso tem implicação na saúde dos outros. Como você bem mencionou, a pessoa que não é vacinada, ela pode transmitir para outra que não pode simplesmente ser vacinada. E eu quero ressaltar um grupo muito especial, que é o grupo de pessoas com sistema imunológico deprimido. Seja por alguma imunodeficiência, ou seja por alguma doença, por alguma medicação que a pessoa faz tratamento. Essas pessoas, elas não podem ser vacinadas com alguns tipos de vacina. As vacinas de agentes vivos, né? Essas pessoas dependem exclusivamente da imunidade coletiva, que é esse termo que está na moda, né? Que é a vacinação de rebanho. Então, se os vírus não circulam, essas pessoas estão protegidas. Então, assim, a pessoa escolher não se vacinar e escolher não proteger essas pessoas que precisam tanto de proteção, pode ser um ato de egoísmo. Então, não pode ser uma decisão individual. A gente tem que pensar no coletivo quando o assunto é vacina. E também eu acho, além de um ato de egoísmo, Maëlle, eu acho um ato de irresponsabilidade nesse momento que nós estamos vivendo, até tanto em relação à vacina do influenza, mas também falando das pessoas que fazem aquela opção inicial de tomar a primeira dose da vacina do Covid e não retornar para tomar a segunda. Ai, né? Absurdo, então, né? Absurdo. Isso dói. Eu estava até comentando hoje que eu acho que devia haver uma multa, alguma coisa, né? Porque de repente que deu um jeitinho brasileiro, né? Quem sabe, uma multa resolveria. Bolso, né? Quem sabe, né? Fica aí a ideia, Sbin, tá? Ô, Maëlle, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que eu fico sempre pensando? Por que as pessoas relutam tanto em vacinas? Essa semana, quando a gente lançou o tema, eu ouvi uns comentários, foram bem pouquinhos, graças a Deus, de pessoas assim que são bem contra vacinas e tal. E eu sinto que muitas delas, às vezes eu escuto isso aqui no consultório, são pessoas que ficam com medo. Ai, mas doutora, a vacina não vai baixar a imunidade do meu filho? Eu escuto isso direto, né? Subir a imunidade, baixar a imunidade, né? Não. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que as vacinas funcionam, como que essa questão da imunidade, né? Quando que ela acontece, e aquela reação vacinal, na verdade, né? Os eventos adversos de vacina que são, às vezes, a maioria das vezes, muito leves e que assustam tanto os pais, e eles já ficam pensando, aquela febre está baixando a imunidade do meu filho. E não tem nada a ver, não é nada disso, né? Então, esclarece um pouquinho para a gente, por favor. Na verdade, o oposto disso, né? Uhum. Porque a vacina, ela vai estimular o sistema imunológico da criança, do adulto, seja lá quem for tomar essa vacina, né? E porque elas funcionam de uma maneira muito simples, eu vou explicar, porque elas têm várias tecnologias, né? Vacina é um momento, tá na moda, né? Então todo mundo sabe um pouquinho de como funciona, o que é inativado, mas de maneira muito simples. A vacina, ela vai estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpo ou células de defesa, linfócito B, linfócito de memória, gente. A pessoa vai ter memória imunológica. Você vai ter imunidade sem ter a doença, né? Então elas podem ser feitas de vírus ou agentes inativados, agentes vivos, que são atenuados, podem provocar doença de maneira muito branda ou subclínica, que a gente fala sem nenhum sintoma, ou pode ser feito com fragmentos desses micro-organismos. Então, assim, não tem que haver essa preocupação. Ah, meu filho tem baixa imunidade, eu vou dar vacina, ele vai piorar. É o contrário. Se você acha que o seu filho tem baixa imunidade e existem algumas deficiências do sistema imunológico, primeiro ele precisa ser investigado, tá? Para ver se de fato ele tem. Existem algumas vacinas que não são recomendadas, mas para crianças que têm o diagnóstico de alguma doença. Não é a criança que ele está sempre gripadinho, ele tem infecção de ouvido, não. Essas crianças que têm as infecções habituais da infância, ao contrário, elas estarão mais protegidas conforme elas forem vacinadas.
E aí, Maiele, muitas vezes falam assim, mas não é melhor pegar a doença do que do que tomar a vacina, né? Então explica, eu sempre digo, falo assim, gente, a doença demora um pouquinho para formar toda essa memória, a vacina forma a memória mais rapidinho, né? É mais ou menos assim que eu Exatamente. explico. Mas fala um pouquinho mais Perfeito. sobre isso, por favor. E além disso que você falou, a vacina, gente, ela vai oferecer a imunidade sem os riscos da doença. Porque mesmo que a gente esteja falando de uma doença que é benigna, com uma evolução boa, um bom prognóstico, a gente não tem certeza se essa doença pode evoluir com gravidade ou não, né? Então, para que a gente vai correr o risco de deixar a criança se infectar com o vírus selvagem, se infectar com o vírus da doença, se a gente pode imunizar essa criança sem ter os riscos da doença? Não é um benefício muito maior? Sem dúvida, não tenha a menor dúvida disso. Aí fala mais um pouquinho agora, para a gente já entrar nessa questão das doenças de inverno, né? E agora, assim, na verdade, a gripe, ela provoca uma pneumonia, assim como a Covid também pode evoluir com uma pneumonia. E aí a gente tem as outras pneumonias também, e então lembrar que é importante, nessa época do ano, a gente lembrar das vacinas contra a pneumonia, né? Contra o pneumococo, que é bem comum também, e são formas de pneumonia graves, né? Muitas vezes, às vezes, precisa ficar internado para tratar. E é muito perigoso nas crianças, nos extremos, né? Na criança e nos idosos. Exatamente. Você quer que eu comente sobre essa pneumonia também? E aí, então, porque assim, gente, a Maiele é alergista. Gente, é tanta coisa para falar. A Maiele é alergista e imunologista. Então, eu estou fazendo algumas perguntas para você esclarecer um pouco disso e para as pessoas entenderem a importância não só de eu vou lá vacinar porque é inverno. Não, olha, tem todo um porquê dentro da imunologia, do porquê da gente vacinar agora nessa época do ano, que é inverno, que tem predominância desse vírus, do vírus influenza, da bactéria pneumococo e de outras que a gente tem aí, mas vamos falar um pouquinho dessas mais respiratórias. Certo. Bom, por exemplo, o asmático, né? O asmático é super importante de tomar. Gente, o asmático, vamos falar do asmático primeiro. Porque é um paciente que pode evoluir com gravidade com qualquer uma dessas infecções. O asmático ele tem uma doença pulmonar crônica. Essa doença ela pode ser exacerbada, quer dizer, ele pode ter uma crise com uma infecção respiratória simples, né? Até um resfriado comum, que é diferente da gripe, depois a gente pode conversar sobre isso, pode induzir uma crise grave no paciente que é asmático, né? Então, olha a importância de se proteger. E também tem estudos que mostram que o asmático ele tem uma maior chance de ter uma doença pneumocócica invasiva. Então, é extremamente importante que o paciente asmático receba a vacina de influenza todo ano e receba também as vacinas de pneumonia. Doutora, quais? O recomendado é que pacientes acima de 2 anos de idade recebam as duas, tá? Tanto a pneumo 13 quanto a pneumo 23, com intervalo de 8 semanas. Cada vacina protege de sorotipos diferentes, né? E funciona de maneira diferente. A vacina da pneumo 23 ela é polissacarídica, ela tem um jeito diferente de agir no nosso sistema imunológico. Então, é recomendado que os asmáticos recebam as duas vacinas contra o pneumococo. Mas não só os asmáticos, gente. Quanto mais vacinas tomarmos, mais protegidos estaremos. Isso vale para todos nós, os que têm comorbidade, os que não têm. Porque mesmo alguém que não tem comorbidade pode evoluir de maneira grave, né? Então, se a vacina está disponível, vamos fazer uso dela. Viu, Imaele? Porque muitas vezes a gente, assim, o paciente que tem infecção de repetição, né? Ou que tem o próprio asmático, que é mais susceptível, eu sempre tento passar assim para o paciente. Tem muita coisa que a gente não consegue prevenir, né? O resfriadinho de repetição, a gente passa os cuidados, a gente sabe que a criança vai para a escola, convive com outras crianças, pegam, né, ficam trocando de vírus ali na escola, mas existe essas vacinas que protegem de doenças graves, né? Exatamente. Então, assim, quanta coisa que a gente pode impedir, né? Se a gente for ver o histórico, né, Leonor, desde quando a gente se formou, você lembra quando a gente entrava numa enfermaria de pediatria, aquele monte de criança com dreno no pulmão, né?
aquela coisa que a gente via que era uma coisa terrível. Opa. Né? Quanto que depois da vacina do pneumo isso mudou? Né? Então, assim, o quanto que é importante, que nem, às vezes a gente, que nem a Maiele falou, às vezes a pessoa vai lembrar depois que o filho teve uma pneumonia, ou passou por um processo familiar que foi sofrido, aí a pessoa vem atrás da vacina, né? E a gente sempre tenta estar falando do calendário vacinal aqui nas nossas consultas e está orientando a importância. Por isso mesmo, para a gente, aquilo que é prevenível, a gente não ter que a criança em si ou a família em si passar por tudo isso. Não é verdade? É muito triste, né, Kátia? É muito triste ver uma criança adoecendo e às vezes até morrendo por uma doença imunoprevenível. Não tenho tantos anos de experiência, na verdade até tenho. Estou aí partindo já para o 11º ano de formada. Eu já vi algumas vezes isso acontecer. E é triste, e dói no coração. E dói muito para a família também. Porque daí a gente entra num sentimento chamado culpa, né? Por que que eu não fui vacinar? Por que que eu não levei o meu filho? Eu fiquei acreditando nessas notícias que vacina fazia mal e não vacinei o meu filho. Então, assim, faço um apelo para quem está assistindo aqui a gente, ou que conhece alguém que não gosta muito de vacina, que tem muita dúvida. Se tem dúvida, converse com seu pediatra, converse com seu médico. A gente está aqui para isso, para tirar dúvidas de vocês, tá? E nós temos um trabalho aqui no Centro de Vacina de Bauru também, que é em relação a... Nós temos uma enfermeira treinada, que pode também, quando não tiver um acesso fácil ao seu médico, que pode também estar dando essas orientações. Né? Então, a gente pode estar dando também esse auxílio às famílias. Né? O importante realmente é que todo médico, seja ele pediatra, seja ele clínico, ginecologista, geriatra, não cuide só da doença do seu paciente. Trabalhar a prevenção. Né? Eu acho que prevenção ela é importante em qualquer faixa etária e nas ocasiões que é importante para o paciente. Então, na gestante, no idoso, no viajante, no adolescente, né? Que o adolescente tantas vezes leva as doenças para casa, ou para o mais velho, ou para a mãe gestante. Então, é importante ter essas informações das doenças imunopreveníveis. Exatamente, gente. Vamos falar um pouquinho, voltando novamente à vacina da gripe, o tempo de proteção e por que a gente tem que tomar vacina todo ano, né? Recentemente eu escutei isso de uma mãe, falar, doutora, eu já vacinei todos esses anos, agora tá ficando em casa, tudo bem, não é? Não tá tudo bem, ele vai voltar, ele vai sair, e aí como é que faz, né? Vai pegar esses vírus novos, né? Então, primeiro assim, quanto tempo a gente toma uma vacina de gripe, quanto tempo a gente tem essa proteção por esses vírus que tem lá nessa vacina, e por que a gente tem que tomar todo ano? Maiele? Para mim? Sim. Bom, por que a gente precisa tomar todo ano, né? A gente tem um serviço de vigilância que funciona durante todo o ano. A gente tem as unidades sentinelas que colhem amostras de todo paciente com sintomas gripais, com síndrome gripal. Porque eles fazem um monitoramento desses sorotipos que vão circular no próximo ano. Por isso que todo ano a gente não tem só um tipo de influenza, né? A gente tem uma influenza A, B e C. Os mais importantes para humanos é o A e o B, né? E a gente tem sorotipos dentro desses tipos de influenza também. Então é feito todo um trabalho de monitoramento para a gente saber. A gente tem surtos sazonais, né? A gente tem surtos todo ano, surtos anuais. Então é feito todo esse trabalho de vigilância para a gente saber qual sorotipo será o circulante. E a partir disso, a gente faz a vacina todo ano, tá? Lembrar que nem sempre, gente, a vacina ela é duradoura. Eu tive uma vez, nunca mais terei essa doença. Não. É por isso que muitas vezes a vacina também precisa de reforço, tá? Tomei uma dose, estou protegido para sempre. Não necessariamente. Tem vacinas que têm reforços longos, né? E a gente não lembra delas, né? Por exemplo, a febre amarela. Tomei uma vez. Não. A gente precisa dar um novo estímulo para o sistema imunológico, para a gente manter aqueles níveis de anticorpos protetores. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês duas, que os pais perguntam muito. Ai, doutora, é tanta vacina para a criança tomar, eu dei a vacina da gripe, daqui quanto tempo eu posso dar outra? Leonor?
Olha, a vacina da gripe, ela tem um tempo, né, de efetividade, né, de proteção de 6 a 12 meses. Mas, por exemplo, a pessoa tomou a vacina da gripe o ano das cepas do ano passado, como a Maiele falou, cada ano tem essa vigilância, né, de quais cepas que estão presentes, né, na comunidade, e aí a vacina é feita em cima disso. Então, ela tomou a vacina para aquela cepa de 2020. Vamos supor que ela tomou em novembro, tá? Ah, então ela tem 6 meses? Ela tem 6 meses para aquela cepa, tá? Então, veio já a campanha de 2021, se já passou 60 dias, 2 meses, né? Não tem problema tomar a vacina da cepa do ano seguinte, tá? Claro que não é para tomar vacina da gripe em novembro, né? A vacina da gripe Sim. Começa a campanha em abril, aqui no PNI, né, brasileiro, né, o Programa Nacional de Imunização começou no dia 12 de abril. Nas clínicas particulares começou, acho que dia 8 de março, né, um mês antes, mais ou menos, tá? Então, as vacinas devem ser tomadas nesse período, o período de outono, antes de chegar o inverno, que é o pico da presença da gripe, né? Da doença que acomete mais é no período do inverno. E aí, então, esse é o momento certo de se tomar a vacina. O que aconteceu ano passado é que tão poucas pessoas foram buscar as vacinas nos postos e até nas clínicas particulares, que a gente teve pessoas tomando vacina da gripe mês de novembro, dezembro, porque a vacina tem uma validade, né, até um ano, então algumas pessoas tomaram muito tardiamente, tá? Então, mas elas devem tomar todo ano. Cada vacina tem que ser o do seu ano, porque tem as cepas corretas. Aí a gente tem as vacinas trivalente e as vacinas quadrivalente. As trivalentes são as que tem no PNI, tem nos postos de saúde. São as 3 cepas mais comuns no nosso país, no nosso meio, tá? São 2 do influenza A e 1 do influenza B. Recentemente estão saindo alguns estudos da importância de se fazer a quadrivalente, que são 2 cepas do influenza A, 2 cepas do influenza B. Tá? Isso dá uma maior proteção. O que tem acontecido? Em outros anos, se faz uma projeção. Tudo indica que o influenza B da cepa Vitória está mais comum do que a Yamagata, são esses os nomes do influenza B. E aí chega no ano seguinte, o que acontece? Deu uma reviravolta, veio mais uma do que a outra. Então, quando você toma quadrivalente, você não sofre esse problema, você já fica imunizado das 4 cepas, não vai ter esse risco de uma ser prevalente de uma ou da outra. Claro que eu não tenho condições de pagar uma vacina particular. Como é que eu faço? Faça do posto de saúde, porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela pega uma quantidade muito boa, ela tem uma proteção muito boa. Mas se você puder fazer a quadrivalente, com certeza é melhor, você está mais protegido. Ô, Kátia, acho que a Maiele caiu. Você não quer entrar aí? Coloca no maisinho e põe o nome dela, Mai, que já vai aparecer a fotinho dela. Apareceu? Peraí. Ô, Kátia, vai falando sobre... Ô, Léo, deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta só, até você ver isso. E como você falou que a vacina ela pode ser feita nessa época de inverno, e ela tem essa proteção aí de 6 meses, 1 ano, até que mês a gente pode estar tomando no inverno, que seria o ideal? Até agosto, setembro? O ideal é tomar antes de chegar o inverno, né? O inverno chega agora,
no meio do ano, né? Então, o ideal é tomar antes. Então, em março, abril é o ideal. Mas a vacina, enquanto elas estiverem tanto nos postos quanto nas clínicas particulares, pode ser feita. Tanto que o ano passado teve pessoas fazendo vacina até no mês de novembro, dezembro. O que tem acontecido às vezes? Nos estados do norte, Amazonas, Pará, a gente tem visto surtos de gripe no mês de janeiro, fevereiro, porque lá eles chamam são os meses de chuva, então seria como se fosse o inverno deles, né? E aí eles têm mais esse pico nesses meses. Então, como hoje em dia as pessoas viajam muito, então a recomendação é fazer em qualquer época do ano, né? Desde que a vacina esteja dentro do prazo de validade, pode ser feito. Mas o ideal é fazer antes do inverno. Perfeito, Léo. Olha, eu vou falar um pouquinho agora. Ô, Kátia, sabe o que eu queria que você falasse? Sim. Enquanto eu vou até aí para chamar a Maiele, porque eu não estou conseguindo chamar por aqui. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho, vamos entrar na vacina da Covid, tá? E associada com a vacina da gripe. A gente comentou isso ontem, lembra? Que 35% houve uma observação o ano passado das pessoas que tomaram vacina de gripe, tiveram uma certa proteção para os eventos, desfechos ruins, né, da Covid. Sim, eu vou falar sobre isso. Vou sair só um tiquinho, pode falar. Ok. Vacina da gripe protege contra os sorotipos da gripe e a vacina do Covid e do Covid. Mais uma faculdade fez um estudo, uma observação, que nos indivíduos acometidos pelo Covid, 35% desses indivíduos que tomaram a vacina da gripe tiveram uma reação em relação ao Covid, na evolução da doença do Covid, uma evolução muito boa. Isso pode ser por ter tomado a vacina da gripe e o seu sistema imunológico está mais reativo? Ou pode ser realmente que tenha havido uma imunidade nata do indivíduo? Sim, pode ser tudo isso. Mas o fato de ter tido essa observação nos leva a mais um detalhe para a gente pensar na importância de estar tomando a vacina da gripe. Os estudos sobre o Covid, tem muita coisa em andamento, muitas coisas a gente não sabe, né? Que nem, por exemplo, por que será que a criança tem, na maioria das vezes, ela manifesta de uma forma mais leve o Covid? Por que alguns indivíduos, às vezes até o indivíduo sendo mais novo que um idoso da casa, ele pode ter uma evolução mais complicada em relação à doença? Isso pode ser uma imunidade nata do próprio indivíduo, mas isso pode ser realmente o fato do indivíduo estar com o calendário vacinal mais em dia, ele está com o sistema imunológico melhor, é tudo coisas que a gente vai estar sempre estudando e pesquisando em relação ao Covid. Mas é importante que nós estejamos realmente protegidos contra todas as doenças que são imunopreveníveis, seja em relação à influenza, seja em relação à vacina da pneumonia, estarmos protegidos da pneumonia. Então, tudo isso daí é importante, o calendário vacinal está em dia. Muitas coisas que a gente fala em relação à vacina é da observação de grupos respeitados, mas é importante realmente ter tomado a vacina da gripe e estar com o calendário vacinal em dia. Uma coisa que as pessoas perguntam muito, gripe e resfriado é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O resfriado comum, são vários vírus que estão envolvidos. E são vírus que geralmente trazem uma menor gravidade para o indivíduo do que em relação ao influenza. Então, a gripe realmente até é causada pelo influenza e seus sorotipos. Tá?
O resfriado comum, tá? Ele já não nos traz tanta gravidade. Então, a diferença é essa. Por isso que a gripe, ela não é um resfriado comum, que nem a gente chama. Ela realmente, ela é de uma maior gravidade. Uma outra pergunta que sempre se faz é qual é a melhor vacina para o Covid-19? Na minha opinião, a melhor vacina é aquela que a gente pode estar tomando. Eu estou falando aqui, Léo, com as pessoas agora, em relação a qual que seria a melhor vacina para o Covid-19. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A Maiele vai estar aí junto com você, mas eu queria que você falasse, ela também, um pouquinho sobre se existe realmente uma vacina melhor para o Covid-19. É importante que as pessoas saibam que todas as vacinas do Covid existem as suas porcentagens de proteção, mas é importante, principalmente, que a pessoa faça a vacina. Mas eu queria que vocês duas falassem um pouquinho. Qual a melhor vacina para o Covid-19? Léo, Maiele. Voltei, gente. Estamos aqui. Problemas tecnológicos. Gente, toda a nossa live é flash. Nós estávamos indo sem flash nenhum até agora. Impossível. O Instagram não aceitou mais 3, só aceita 2. Acabou. Não, toda a live é um flash. Não tem problema. Vamos falar de Covid. Foi a gente tocar na Covid. Deu zebra, né? Oh, meu Deus, mas tudo bem. Mas vamos lá. É o que a Kátia acabou de falar. Vamos continuar. Qual a melhor vacina da Covid? Essa pergunta que não quer calar, né? Qual vacina é melhor, gente? A gente não tem um estudo de comparação entre as vacinas. Então, a gente ouve muito dizer, todo mundo vem no nosso consultório e pergunta, doutora, qual vacina eu devo tomar? Qual é a melhor? Não, eu quero esperar a da Pfizer. Não, estão dando a Coronavac, mas eu não quero a Coronavac. As pessoas estão indo de posto em posto procurando a vacina que elas querem. Ou estão deixando de tomar a vacina que está disponível, aguardando uma outra vacina. Então, assim, gente, não existe um estudo de comparação entre as vacinas, tá? Cada vacina tem uma eficácia, né, da Coronavac 54%, da Pfizer 70%, só que esses valores, eles não podem ser comparados de maneira direta, né? A que tem maior eficácia é que deixa a pessoa mais imunizada. A gente não pode afirmar isso, tá? A gente precisaria de um estudo de comparação e a gente ainda não tem esse estudo. Então, a vacina que você deve tomar é a vacina que chegar primeiro para você, né? No meu caso, eu tomei a Coronavac. Era a vacina que estava disponível para mim. Fiquei muito feliz. Quando chegar a sua vez de vacinar, tome a que chegar para você. Fique agradecido. É um privilégio a gente poder ser vacinado num momento como esse. Muita gente pergunta também, tomei a primeira de um laboratório. Ai, mas eu tô achando que aquela outra lá é melhor. Será que posso tomar a próxima de um outro laboratório? Também a gente ainda não tem essa resposta, tá? Que a gente chama de intercambiabilidade das vacinas. A gente não sabe com certeza se tomando uma, depois tomando de um outro laboratório com uma tecnologia diferente, se o resultado será o mesmo. Então, assim, pode ser que no futuro a gente tenha mais dados sobre isso. Pode ser que no futuro quem recebeu a Coronavac receba uma outra, ou quem recebeu a AstraZeneca também uma outra, mas por enquanto, tudo isso é muito prematuro, tá? A gente não sabe ainda qual vacina é melhor. É melhor estar vacinado do que não estar. Isso a gente tem certeza. Exatamente o que eu falei, Maiele. Para mim, a vacina melhor é aquela que eu tenho condições de tomar. E olha só para você ver, que eu estava falando, a gente não sabe se a gente não pegou num determinado momento pela imunidade inata, ou por estar com todo o calendário vacinal em dia. Eu tomei Coronavac também. E a minha menina especial, eu falo especial porque eu tive que fazer um cuidado muito direto com ela. Eu fiquei 11 dias com ela, porque não tinha como ter babá, porque ela estava com Covid. Fiquei cuidando dela 11 dias.
No meio disso tudo, eu fiz o exame, né, do RT-PCR e eu não peguei o Covid. Então, assim, eu fiquei, que nem você falou, eu fiquei muito contente e agradecida de ter tomado a vacina do Coronavac. Né? Então, a melhor vacina realmente é aquela que está disponível para a gente tomar. Uma outra pergunta também que as pessoas estão fazendo muito é em relação à vacinação abaixo de 18 anos. Né? Se já tem isso em outros países, como é que está sendo, como é que está sendo a liberação sobre essas vacinas abaixo de 18 anos? Já. Algumas vacinas já foram liberadas para pacientes menores. Mas em algum momento a gente vai chegar nessas faixas etárias mais novas. Só complementar. Bom, até que volte aqui a nossa internet, meninas, deu uma travada agora, tá? Então, assim, já está se fazendo, sim, em alguns países, vacina para essa faixa etária, né? Nós ainda aqui no nosso Brasil, a gente não tem a previsão, a gente não tem ainda de quando isso vai chegar. O que a gente sabe que existe já um calendário é que realmente até o final do ano a faixa etária acima de 18 anos vai ser vacinada. Mas, assim, para a criança, nós ainda não temos aqui no Brasil a previsão de quando isso vai acontecer. Agora, lógico que as nossas lives sempre é um flash, né? Então, agora as minhas amigas vão entrar comigo para acabar a live, todas juntas e misturadas. Vem cá, doutora Maiele, doutora Leonor. Estamos aqui, pronto. Gente, o Instagram boicotou a nossa live. Mas lindas e unidas, vamos terminar a live. Nós vamos terminar a nossa live. Só dando um recadinho, que era o que eu queria falar ali, é o seguinte, gente, às vezes a gente fica muito na dúvida assim, essa vacina é boa, a outra não é, uma tem tantos porcentos de efetividade, a outra tem outra. Vou só falar um trabalho que teve recente, tá? Nos Estados Unidos, eles fazem uma vacina para gripe, que é um spray nasal, é uma vacina de vírus vivo. E lá essa efetividade dessa vacina chega em torno de 40% a 60% no máximo. A média lá é de 49%. E tem uma ação boa, mesmo com 49% só. A mesma vacina feita no Reino Unido teve uma efetividade de 76% a 78%. Olha a diferença. A mesma vacina em populações diferentes. Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Então, nós estamos, assim, ainda muito, aprendendo muito. Mas o que a gente vê, nós três aqui tomamos Coronavac. E o que a gente está vendo é o seguinte, os profissionais de saúde não estão ficando mais doentes. Os que pegam as doenças estão pegando a forma leve, graças a Deus. Exatamente. Eventualmente vai ter um ou outro que pode pegar a forma grave, porque não existe uma vacina 100%, tá? Então, o nosso recado, bom, vou falar o meu recado para a gente já se despedir, tá? O meu recado é, gente, quem tomou a primeira dose, vai lá e toma a segunda dose. Quem não tomou ainda e está chegando à sua idade, vai lá e toma a primeira dose, gente. Vamos ficar livre desse bicho. A gente tem essa chance só de ficar livre dessa máscara, de voltar a socializar, de ficar feliz novamente, por favor, né? Vamos tomar vacina, gente. Vamos. Vou falar a mesma coisa. Vamos tomar a segunda dose da vacina. Vamos tomar a vacina da gripe, tá? Vamos voltar à nossa vida normal, tá? Vamos fazer direitinho e vamos usar o direito que nós temos de escolha, sim, mas vamos escolher vacinar. E eu vou ter que repetir o recado das duas, né? Porque não existe outra, gente. As vacinas estão aí, a ciência está aí a nosso favor. Por que não aproveitar, né? A vacina de Covid, a vacina de influenza, todas as outras vacinas são todas igualmente importantes, né? Nunca se teve tanto medo de vacina, a gente até queria discutir sobre o movimento anti-vacina, fica para outra live, mas não tenham medo de se vacinar, tá? Tenham medo da doença.
é a doença que mata. A vacina não mata. A vacina pode ter efeitos adversos. A vacina pode ter efeitos raros que são graves. A vacina pode ter uma eficácia que não é 100%. Mas quem mata é a doença, não é a vacina. Nós estamos recebendo um recado aqui de alguém que mandou que em Minas Gerais realizaram a vacina da Covid da Pfizer em criança de 12 a 14 anos. Deve ser algum estudo. A gente não tem essa informação, tá? Não quero ficar duvidando da pessoa que está mandando, mas a gente não recebeu esse informe, até porque a Anvisa autorizou a Pfizer acima de 16 anos, então a gente acredita que no programa aí das idades, eu acho que chega até os 16 anos, né? Mas essa informação aí menor nós não temos ainda não, tá bom? E assim, realmente a gente está aqui trabalhando há 1 ano e meio com criança, né? E eu mesmo não tive nenhuma criança grave com Covid. E todo dia eu atendo criança com Covid. Eu também. Inclusive criança de 20 dias, 2 meses, isso. E todas bem, graças a Deus. Todas as idades, isso. A gente sabe que tem criança internada com Covid. São crianças, a maioria delas, com comorbidades graves, gravíssimas, tá? Mas que acabaram pegando a Covid e que isso piorou a comorbidade dela. Né? Então, a princípio, as crianças realmente pegam um pouco, e quando pegam a forma leve. Tá? Então, mas se os adultos estiverem imunizados, as crianças vão estar protegidas, foi o que a doutora Maia falou. O entorno vacinado vai estar protegendo aquele que não pode receber vacina ainda. Tá bom? Gente, até a próxima! Até a próxima! Obrigada, gente!